Olá, meu amigo telespectador. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV e sempre trazendo as melhores informações para você que está aí em casa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o que você precisa saber sobre a doença de Parkinson. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Samuel Vieira, que é neurocirurgião, e é ele que vai estar aqui explanando e falando sobre esse assunto, né, doutor Marcos? Telespectador, mais um programa Missão Saúde na TV. É uma honra poder contar com a sua audiência, né? Contar com a sua participação no programa, tá encaminhando perguntas também. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Samuel. Ele já esteve conosco no programa anterior, programas anteriores, mas ele assim vai se apresentar de novo, Dr. Samuel, porque graças a Deus assim, o programa tem adquirido novos telespectadores. Então, para aqueles que não lhe conheceram ainda, pode se apresentar, fique à vontade. E também obrigado por ter aceito o convite de estar conosco hoje aqui também, tá? O Dr. Samuel vai se apresentar agora para quem está conosco, nos dando a honra de participar, assistir o nosso programa. Então, olá pessoal, meu nome é Samuel Vieira, eu sou médico neurocirurgião, eu fiz a residência de neurocirurgia no Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma especialização para tratamento de dor crônica também no Rio de Janeiro. Posteriormente, eu fui para fora do país, fiquei mais de um ano nos Estados Unidos, no estado de Ohio, para fazer estudos de técnicas avançadas em acessos neurocirúrgicos. E retornei para o Brasil, fiquei em São Paulo, onde eu fiz meu treinamento para neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional é uma especialidade da neurocirurgia que trata distúrbios de movimento, dor crônica, epilepsias. E agora, desde janeiro desse ano, eu estou morando aqui em Marabá. Ótimo, e bom para nós, né? E só para atualizar vocês aí que estão em casa, todo mês nós vamos estar aqui com algum neuro, né? Lá da equipe do Dr. Samuel, tem o Dr. Sandro, o Dr. Márcio, não é isso, Dr. Samuel? Isso mesmo. São médicos assim maravilhosos, e aí todo mês a gente vai estar aí com um tema dessa parte, né, da neurocirurgia, da neurologia, para estar discutindo. Então tem muita coisa aí para a gente poder estar passando para vocês, muitas informações bacanas. E para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, porque aqui é um bate-papo, né? Uma discussão onde aparecem as perguntas, muitas delas vão surgindo aqui durante o programa, né? Conforme a gente vai colocando aqui. Eu já gostaria que o Dr. Samuel falasse o que é essa doença de Parkinson. Bem, doença de Parkinson é um conjunto, a gente pode definir como um conjunto de manifestações neurológicas devido à falta de uma substância dentro do cérebro, chamada dopamina. Dentre essas manifestações, a gente cita, e vai ser explicado posteriormente, bradicinesia, tremor, rigidez e instabilidade de marcha. Samuel, agora esse termo, doença de Parkinson, mal de Parkinson, assim, é um tema que nós com frequência escutamos nos meios familiares, nas unidades de saúde. É só verbal essa manifestação, ou de fato a doença de Parkinson é uma doença comum que atinge uma boa parte da população, tem uma estatística que possa passar para nós? É uma doença comum, sim, tá? É a segunda maior causa, né? Desculpa, é a segunda maior causa de doença neurodegenerativa. Acomete 2 a 3% da população acima de 65 anos. A primeira, de curiosidade, é o Alzheimer, tá? Então, é uma doença bastante frequente, mas tende a iniciar em pessoas acima dos 50 anos. Também pode acometer pessoas abaixo de 40 anos, e nesses casos, a gente chama de doença de Parkinson precoce. E em raríssimos casos também pode acometer pessoas com menos de 20 anos. Aí, nesse caso, a gente chama de doença de Parkinson juvenil. E ela é mais frequente em homens. Doutor, e assim, a gente sempre fica curioso para saber o porquê, né? O que pode desencadear a doença de Parkinson?
Então, a doença de Parkinson já foi encontrada que uma das suas causas são as causas genéticas. Existem algumas alterações genéticas, alterações de cromossomos 1, 2, 4, 6, 22. E essas alterações genéticas estão presentes em 10 a 15% da população mais velha, né, com doença de Parkinson. Só que ela tende a ser mais frequente se essa doença de Parkinson é diagnosticada em pessoas mais novas, né, aquelas abaixo de 40 anos. Então, o que acontece é que existe uma neurodegeneração, existe uma destruição de células nervosas dentro do nosso cérebro, tá? Aqui existe uma figura de uma parte, de uma porção do nosso cérebro chamada mesencéfalo. E essa porção aqui mais escura, essa aqui é a substância negra. Substância negra. Esse aqui é um corte de um cérebro como se fosse um cérebro saudável, né? A pessoa veio a óbito por outros motivos, tá? E essa aqui, vocês podem observar que já não existe mais substância negra, né? Não existe mais aquela porção branca, desculpa, aquela porção escura. Isso ocorre devido a essa degeneração de células nervosas. Agora eu vou mostrar aqui um modelo. Isso aqui é um modelo de cérebro. Isso aqui é um plástico, é um brinquedinho, vamos dizer assim, que eu utilizo isso aqui para poder explicar para as pessoas que aparecem no meu consultório sobre diversas doenças. Então, aquela porção que a gente mostrou agora é o mesencéfalo e ela está situada mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Vocês já vão entender por que eu estou mostrando isso. Então, ocorre uma degeneração, uma destruição de estruturas que encontram-se nessa região, né? A substância negra ela encontra-se mais ou menos nessa região. Mas uma coisa muito interessante é que se sabe, haja vista ser uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma destruição de nervos, que ela muitas vezes inicia-se em uma porção mais baixa. Então, por exemplo, nessa região aqui é onde entra um nervo chamado nervo vago. Se puder mostrar a próxima figura, eu já vou mostrar ali para eles. Então, o que acontece? O nervo vago ele é responsável, através do seu núcleo dorsal motor, ele é responsável pela mobilidade do intestino. Então, se existe uma alteração nessa localização, a pessoa pode apresentar uma constipação intestinal. Subindo um pouquinho, não tem como mostrar tudo, mas subindo um pouquinho, aqui já ficaria uma outra estrutura chamada locus coeruleus. O locus coeruleus, ele é importante para a regulação do nosso sono e também para o nosso humor. Então, se existe alguma alteração nessa região aqui, a gente vai ter distúrbio do sono, a gente vai ter distúrbio do humor, como, por exemplo, a depressão. Agora, eu vou mostrar na próxima figura aquele nervo vago. Então, o nervo vago, ele é um nervo que ele é responsável por suprir diversos órgãos do nosso corpo, tá? Só quero mostrar aqui que ele supre, né, o intestino, como eu conversei com vocês, o coração e outras estruturas, tá? E ele vai parar lá no cérebro. Por que eu estou mostrando isso? Porque já conseguiu se definir, já conseguiu se mostrar que a doença de Parkinson ela pode surgir com alterações neurodegenerativas, né, acúmulo de certas substâncias, como alfa-sinucleínas, já no intestino. Então, na verdade, a doença de Parkinson ela pode começar 20 anos antes da pessoa começar a apresentar as manifestações que vão nos dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, 20 anos antes, mais ou menos, a pessoa pode apresentar uma constipação intestinal. E à medida que vai ascendendo lá no cérebro, cerca de 10, 15 anos antes ou menos, a pessoa pode apresentar alterações de sono, alterações de depressão, até chegar nas manifestações cardinais que vão nos dar o diagnóstico de doença de Parkinson.
E o que é interessante é que à medida que essa degeneração vai subindo no cérebro, ela pode acometer outras estruturas, né? Lá no nosso córtex frontal, por exemplo, e isso pode gerar demência. Então, quando a gente entende aquele modelinho, a gente começa a entender como a doença de Parkinson atua. Agora, interessante, né, doutor Samuel? Você falou a respeito das manifestações do intestino, né? Pode até preceder 20 anos antes, né? E, assim, nos consultórios, nos ambulatórios da vida aí, são queixas muito frequentes, até para nós que somos da área de saúde, estarmos mais atentos também a respeito dessas queixas também, que pode estar iniciando. Agora, voltando a uma pergunta anterior, a respeito se é uma doença comum, fez referência que é mais comum no sexo masculino, não é isso? Agora, tem predileção, assim, a epidemiologia mostra, assim, a raça negra ou a raça branca, tem uma diferença de frequência de comportamento da doença nas raças também? Então, depende de onde é feito o estudo estatístico, né? O que se sabe é que, a certeza é que acomete pessoas mais velhas, mais idosas. Mas, por exemplo, existem estudos estatísticos que comparam, né, o tratamento da doença de Parkinson nos países desenvolvidos e nos países não desenvolvidos. Nos países desenvolvidos da Europa, que é onde foi feito esse estudo, há o predomínio da raça branca. Tá? Então, quando inicia um tratamento precoce, lá eles têm, infelizmente, mais condições do que muitos países não desenvolvidos. Então, quando eles iniciam um tratamento precoce, eles têm um desfecho melhor. Então, na verdade, pode acometer pessoas de raça branca, ou raça negra, ou parda, tá? Eu não tenho esse dado estatístico para poder te passar qual que é o mais frequente neste momento. Não, tranquilo. E outra coisa que tu falou a respeito das manifestações cardinais, ou sintomas mais frequentes também que manifestam, que dá aquela figura do paciente que está acometido por doença de Parkinson também, né? Então, quais são as manifestações que caracterizam o paciente que tem aquela doença manifesta de Parkinson? O comportamento dele, tem a questão da marcha, dos movimentos de extremidades. Dá para descrever para os nossos telespectadores uma figura para que até para as pessoas que são leigas possam olhar e ter uma ideia do comportamento do dia a dia de um paciente com Parkinson? Sim, os sintomas cardinais, eles apresentam-se pela síndrome parkinsoniana, tá? Nem todo mundo que tem síndrome parkinsoniana tem doença de Parkinson, tá? Mas a síndrome parkinsoniana, ela é caracterizada e ela tem que ter a bradicinesia, que eu já vou explicar o que é, o tremor, a rigidez e a instabilidade de marcha. Então, esses sintomas, esses sinais, eles têm que estar presentes para a gente poder diagnosticar a doença de Parkinson. Gente, o programa passa muito rápido. Nós já estamos aqui encerrando o primeiro bloco, mas já o Dr. Samuel vai responder as suas perguntas que ainda estão aqui para a gente estar fazendo, tá? Então não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, pessoal! Estou aqui para falar para vocês de uma loja super top da cidade, que é o Lojão das Clínicas Marabá, que fica lá na Najib Mutran, número 417. Lá você encontra uma linha muito grande de produtos médico-hospitalar, como oxímetros, aparelho de pressão, nebulizadores, assim, vários outros produtos. Não deixe de conferir e dar uma passadinha lá no Lojão das Clínicas Marabá. Estamos aguardando por você.